E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, né? Vamos falar aí sobre a nossa última parte, até que enfim, hein? A última parte nada não, a última parte do resumo. Como eu já falei, esses 3 primeiros vídeos eu estou fazendo um resumo de toda a passagem da história do Egito, desde seu começo até sua independência em 1922. Então pessoal, vamos começar aí. Tá aí o e-mail para vocês, nosso curso de História completo para concurso de vestibular está começando mais uma aula sobre quem? Sobre Egito. Egito, terceira parte. Já vimos lá nos 2 últimos vídeos que gravamos, falamos sobre período pré-dinástico, proto-dinástico, começo, antigo império, falamos sobre o primeiro período intermediário, médio império. Hoje, pessoal, vamos falar sobre o segundo período intermediário, novo império e o declínio do Império Egípcio. Então, pessoal, eu quero agradecer um negócio antes de começar a aula aqui, pessoal. Agradecer a todo mundo aí a visita aí no YouTube dos vídeos aí. Tô gostando muito aí do pessoal participando aí, recebendo alguns e-mails, elogios aí. Muito obrigado aí a todo mundo aí que esteja visualizando aí. E vamos continuar aí, compartilhe nossos vídeos. Então, o que nós vamos falar primeiro agora? Qual que vai ser o próximo slide? Tá aí. Segundo período intermediário. Então vamos lá, pessoal. Dominados pelos Hicsos, nasce o sentimento nacionalista e revoltas contra o governo estrangeiro. Herói, Amoses. Então, pessoal, o que nós iremos falar sobre aqui? Vamos falar primeiro sobre esse domínio dos Hicsos. Como nós já vimos falar, como já disse para vocês lá no fim do Médio Império, que o Médio Império, ele vai ficar frágil. Ele vai entrar num novo declínio, uma nova descentralização, o poder do faraó vai diminuir de novo, e com isso vai favorecer muito para a invasão dos Hicsos. Os Hicsos, pessoal, vão ser o primeiro povo estrangeiro a invadir, a dominar o Egito. Então, pessoal, eles vão tomar conta de tudo. E com isso, como que eles dominaram esse grande território, esse grande império egípcio? Olha só, como eu já expliquei. Primeira coisa, a superioridade deles bélica. Quando nós observamos, os egípcios eles estão indo para a guerra com lanças e saiotes. E os Hicsos estão vindo com o quê? Armaduras de bronze, flechas, bigas e tudo mais. O que seriam essas bigas? Seria um carro que é tracionado por 2 cavalos. E com isso ele vai tornar, ele é como se fosse um tanque de guerra para a consciência dos egípcios. Porque eles nunca tinham visto isso, nunca tinham visto uma tal máquina de guerra desse tipo. Então, pessoal, isso vai difundir muito. E com isso, os egípcios vão ser pegos de surpresa. E não vai ter jeito de se defender da superioridade bélica dos Hicsos. Mas isso tudo não seria tão fácil se não tivesse um poder frágil também. Nós iremos observar aqui, pessoal, que o fim do Médio Império vai haver uma nova destabilidade. Olha só, quando a gente tem uma destabilidade, mais um poder central, nós conseguimos tipo assim, sufocar essa revolta. Mas quando a gente tem um poder fraco e várias revoltas acontecendo, e mais ainda a invasão dos Hicsos, aí que a vaca vai pro brejo mesmo. Os Hicsos vão dominar a parte do Egito, e eles vão entrar pelo delta. Olha, pessoal, esse povo ele é de origem da Ásia, e como nós já falamos, o domínio deles, a superioridade deles bélica na arte da guerra vai ajudar eles muito na conquista. Aí o que vai acontecer? Vai continuar esse período por algum tempo, só que vai nascer um sentimento nacionalista. O que é esse sentimento nacionalista? Isso vai ocorrer, pessoal, com as primeiras revoltas do pessoal do Alto Egito. Com isso, eles pagavam imposto para os Hicsos. E isso eles não estavam gostando mais, eles não estavam querendo mais pagar esses impostos. Por quê? Eles estavam sofrendo um domínio de um povo estrangeiro, e isso ia de encontro às crenças egípcias.
Então vai haver revoltas contra o governo estrangeiro. E isso, pessoal, vai nascer um sentimento nacionalista que todo mundo vai pegar em armas, assim, falando a grosso modo, e vão expulsar os estrangeiros, vão expulsar os Ixos. E aí, pessoal, o grande herói vai ser um general chamado de Amós. Mas só que, pessoal, o que vai acontecer? A partir do momento que eu estou expulsando os Ixos, vai subir ao poder faraós aqui muito forte. Aqui nós temos os faraós mais importantes do Egito, como Tutankamés, Ramsés, Tutankhamon e entre outros. Uma faraó muito importante que é Hatshepsut e Nefertiti. Então, pessoal, nós vamos ver que é uma época que vai entrar no novo império, que vai ser um reino considerado por muitos como o auge de riqueza da civilização egípcia. Então, pessoal, vamos entrar aí agora no novo império. É um governo voltado para expansões e se diferencia do antigo império. Então vamos lá, pessoal. Voltado para expansões. O que seria isso? Nós estamos deixando de lado aqui, pessoal, uma tradição do antigo império, ser um país pacifista, um país zen. Eles vão adotar culturas dos próprios Ixos e vão agregar isso na sua arte da guerra. Por exemplo, eles vão filtrar essas bigs e vão colocar também na guerra as flechas e vão fazer uma revolução na parte bélica do Egito. Então, pessoal, nós podemos dizer aqui também que a cultura Ix vai favorecer, vai ajudar muito o novo império nessa expansão. Então, pessoal, nós vamos ter o que? Um novo império egípcio voltado para a expansão. Com isso, eu tenho um poder mais absoluto. E aquela ideia de pacifista, eu sou zen, eu não quero lutar contra você, não me ataque. Mas agora sim, eu tenho guerra, eu tenho armas, eu tenho a tática e agora nós vamos atacar o pessoal. E é nesse caso que vai haver as expansões do novo império. Vai ser construído o templo de Ramsés II e Abu-Simbel, o templo de Karnak e entre outras coisas. Grandes obras faraônicas vão acontecer aqui também nesse chamado novo império. E por muitos historiadores vai ser conhecido como o auge da riqueza e refinamento do Egito. Então, pessoal, nós vamos observar aqui também que vai diferenciar muito do antigo império. Ou seja, o que isso vai diferenciar do antigo império? Só um pouquinho, pessoal, que eu vou pôr só a bateria para carregar do computador, então a gente fica na mão. Mas nós vamos continuar, vocês vão estar me ouvindo aí. Se não estiver me ouvindo, vão me ouvir agora, que eu já pus o negócio, já apareceu até um globinho aí. Olha só, computador conectado. Olha. A tecnologia é surpreendente, né, pessoal? Mas vamos continuar aqui, voltando aqui. E vocês estão perguntando, cadê o biscuit? O biscuit não está aqui. Não tá. Depois eu explico por quê. Mas vamos lá. Então, pessoal, a cultura Ix, ela vai entrar em muito, ela vai aprofundar em muito dentro da cultura egípcia. Nós vamos observar isso através dos desenhos, dos hieróglifos, de tudo que eles vão deixar nas tumbas dos faraós. Por exemplo, coisas de música, fazer novos tipos de joias. Isso tudo vai ser a absorção da cultura Ixa. E isso vai diferenciar do antigo império. Por quê? Eu não estou mais com minha caráter pacifista. Eu quero expandir. Eu quero ser um Estado absoluto. E aqui vários cargos, algumas coisas que nós tínhamos lá no antigo império. Por exemplo, o faraó, como eu já falei, o filho do faraó, o príncipe, ele tinha incumbência de toda a sua vida ser treinado para ser um bom faraó. Não. Aqui no novo império agora, ele vai ter uma nova regra para ele, uma nova carreira para ele, um novo objetivo. Ele vai ser quem? O chefe do... como eu posso dizer? O chefe da parte militar. Vai ser como se fosse o ministro da guerra. E nós vamos observar também aqui que o próprio faraó, ele vai
representar na figura dele pessoas que vão ser delegadas para ele ter o poder mais centralizado. E nisso, pessoal, nós estamos diminuindo aqui o poder dos nomarcas. O faraó vai pôr os nomarcas na mão agora. O faraó é que manda. Acabou esse negócio de revolta. Não quero ser feito mais de bobo, não. Então, esse é o novo império, pessoal. Só que, como eu já falei, eles vão cair de novo. Ah, meu Deus, esse pessoal não consegue ficar em pé, não. Eita, nós, pareceu um troço aí que não vai aparecer. Mas vai acontecer algumas coisas. Vai vir a parte do declínio. Após Ramsés II começa a decadência, sofre invasões e guerras civis, são dominados pelos assírios, mas Pseumético expulsa eles e funda uma nova dinastia. Depois vem a invasão dos persas, vai ser 2 invasões, só que na segunda que eles vão ter, os persas vão ter o objetivo alcançado. Depois vem Alexandre, depois Roma, depois Império Romano do Ocidente, os bizantinos, depois os muçulmanos, depois turcos otomanos e depois os ingleses vão chegar através do protetorado e em 1922 vai vir a independência do Egito. Então, pessoal, o que nós temos que falar aqui? Olha só, vamos observar, nós temos que destacar algumas coisas aqui nesse novo império ainda. Serão o que? A sua expansão, a sua política imperialista, a sua política de expansão, de aumentar o seu território, as suas fronteiras. Então, pessoal, nós vamos ver aqui na figura do faraó de Tutmés III que ele vai conquistar a Síria, os fenícios. Depois nós vamos ver o célebre, o mais famoso Ramsés II, que vai lutar contra vários povos, vai expandir mais ainda as suas fronteiras. E vamos ver aqui, pessoal, que nesse caso que Ramsés II, ele vai ser considerado, ele vai se endeusar, ele vai ser um deus vivo. O exemplo mais comum desse é o templo que eu já mostrei para vocês na primeira aula do Egito, o templo de Abu-Simbel, aonde você tem aquelas 4 estátuas dele gigantescas na porta e lá dentro ele sentado ao lado dos 3 principais deuses da época. Então, pessoal, aqui nós vamos observar isso. E no novo império também, nós vamos observar o que? É nessa época que nós vamos ter Tutankhamon. Nós vamos falar do cara, a maldição de Tutankhamon. Eita, olha o suspense, hein? Olha o efeito especial de Hollywood. E também aqui nós vamos ter o nome de um cara, gente. Esse rapaz é chamado de Amenófis IV. Também chamado depois vai ser chamado de Akhenaton. Mas eu vou explicar por quê. Esse cara, pessoal, a gente vai entrar mais detalhadamente nele quando a gente falando da parte específica, como eu já falei, sobre religião. Ou sobre até a parte do faraó, eu vou falar alguma coisa sobre ele. Mas esse cara vai tentar fazer uma revolução monoteísta no Egito. O deus, pessoal, supremo era Amon. E o templo de Amon também era o templo que era o mais importante. Só que esse faraó ele vai vir com outros pensamentos. Ele vai querer endeusar outra pessoa, chamado Aton. Por isso que o nome dele muda de Amenófis IV para Akhenaton. Então, pessoal, o reinado dele ele vai durar pouco tempo, porque ele vai ver, ele vai mudar a capital também, pessoal. Vai transferir a capital e com isso ele vai ter embargos. O pessoal do templo da Amon vai ficar muito furioso com ele. E o filho desse cara é quem mais ou menos que Tutankhamon. E ele vai voltar tudo ao normal. Mas, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte do novo império. Estou com o antigo império na cabeça, não sei porquê, mas novo império. Vimos que é o auge do Egito, né? É o considerado onde o Egito é o auge da sua riqueza, do seu refinamento, a civilização faraônica. Mas também vai haver seu declínio, como nós podemos observar aí. Vai ser um período de expansão, porque eles absorveram várias coisas da cultura Ix, como o carro de guerra, as bigas, outros mecanismos
eu esqueci o nome agora, mas é um mecanismo que você recolhe água, também vai ser absorvido dos Ixos, e isso vai dar um salto muito grande para a época dos egípcios. Então vamos ver que após o reinado de Ramsés II, vai começar a haver a decadência do Egito. Ah, meu Deus, ele está caindo de novo, coitadinho, tá assim, tá caindo de novo. Mas o que vai acontecer aqui, pessoal? Ramsés II, ele vai começar a perder prestígio, o poder vai começar a ficar fraco, porque não vai ter ninguém para ele atacar mais, e ele tem que dar um jeito, porque ele é um exímio senhor da guerra, e isso ele vai sofrer muitas indagações, e com isso, pessoal, vai haver a decadência do Império Egípcio. Ele vai sofrer invasões, guerras civis, e entre outras coisas, vai haver uma desordem total, vai de novo a descentralização do poder. E com isso, pessoal, eles vão, com um governo frágil, eles vão ser iscas fortes, iscas muito fáceis para os dominadores estrangeiros. Porque vai vir primeiro os assírios, mas só que o que vai acontecer? Psamético primeiro, ele vai conseguir expulsar os assírios e vai aqui dar independência de novo no Egito, e vai fundar uma nova dinastia, que vai ser a 26ª dinastia. Só que esse período é chamado de Renascimento Saíta. Ah, quando é Renascimento Saíta? É quando Psamético I expulsa os assírios e funda uma nova dinastia. E com isso nós vamos ter aqui um grande renascimento, um renascimento cultural. Depois disso, pessoal, vamos ter a invasão persa. O governo vai ficar frágil de novo e os persas vão invadir de novo. Só que os persas, eles vão tentar um primeiro combate. Só que eles vão perder. Já no segundo, eles conseguem conquistar. E com isso, o Egito cai na mão dos persas. E aí, pessoal, nós podemos encerrar nessa parte o fim do Antigo Egito, onde ele vai, depois dos persas, ele vai passar na mão de várias pessoas, como aqui, como nós podemos ver, passou na mão dos assírios, aí depois Psamético vai expulsar ele, só que vai ter a invasão persa, depois vai vir quem? Alexandre o Grande, olha só, esse grande general macedônio aí, ele vai implementar uma busca contra os persas e vai expulsar os persas do Egito e vai ser coroado como o primeiro faraó estrangeiro, o primeiro faraó europeu, Alexandre o Grande. Só que depois o rapaz era tão doido, com muita vontade de expandir o seu império, e ele vai morrer em batalha. Como já viram lá no filme, né? Alexandre o Grande, que é filme grande, o filme grande, mas muito gostoso de ver aquele filme. E isso tem, pessoal, a morte de Alexandre o Grande, como o filme mostrou, que ele morreu por causa da flecha, tem várias explicações, vários historiadores que discordam dessa versão. Uns falam que os generais dele não queriam mais, queriam voltar para casa, porque já estavam meses, anos fora de casa, e eles mesmos envenenaram Alexandre. Mas isso aí, gente, é muito difícil de você decifrar agora, esse assassinato desse cara. A mesma coisa do Tutankamon, né? É um jovem que morreu muito cedo e não sabe o certo como que Tutankamon morreu. Depois nós vamos falar da maldição de Tutankamon. Depois, pessoal, o que vai acontecer? Alexandre, na morte dele, ele vai distribuir a terra, né? Todo o império conquistado, tudo que ele conquistou, pelos seus 4 amigos, sobre os seus 4 generais de campo. E Ptolomeu, um dos seus generais, vai ficar responsável sobre o Egito. Ele vai ser o faraó do Egito. É aquele cara que conta o filme lá, né? O Ptolomeu. E vai chamado período ptolomaico. Ou seja, todos os reis dessa dinastia eles vão chamar Ptolomeu.
Mas só que é nessa época também que vai ser construída a biblioteca, né, lá de Alexandria, lá no Egito. E com isso, pessoal, vai estar nascendo um novo império forte. Esse império, eu gosto muito dele também, gente. Roma, o Império Romano. Roma está crescendo, pessoal. Roma está crescendo. Ele está sendo influenciado sobre as culturas gregas. Ela nasceu ouvindo os mitos de Alexandre. Então ela está crescendo, ela está querendo se expandir. E vai acontecer a mesma coisa. Ela vai começar a expandir. Vai formar aquele império gigantesco que nós conhecemos, né? Pegando toda a parte ali do mar Mediterrâneo, ali, que é a parte toda. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui que um general chamado Marco Antônio, ele vai se apaixonar por uma faraó do Egito. Quem que é ela, né, gente? A mais conhecida, Cleópatra, onde a sua beleza, ela é estonteante. É só de você olhar para ela que você se apaixona. É como uma medusa, você olhar para ela, você petrifica, mas você petrifica de amor por ela. Marco Antônio, ele vai morrer de amor por Cleópatra e vai ter um caso com Cleópatra. Só que o general, o imperador de Roma, que era Otaviano, não vai gostar nada disso. E vai entrar em guerra contra Marco Antônio e Cleópatra. Claro que Otaviano vai ganhar. E com isso, Roma consegue pegar o Egito. Toma o Egito. Cleópatra, pessoal, uns falam que ela apaixonou mesmo, que ela gostava mesmo de Marco Antônio, e outros falam que ela se relacionou mais com Marco Antônio por causa da influência dele em Roma. Ela achava que podia ter a sua independência, deixar o Egito tranquilo da nova Roma, da nova invasão estrangeira que era o Império Romano que estava vindo. Então, pessoal, depois que Roma cai, vai vir o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino que nós estamos falando aqui, e lá de Constantinopla. Depois da queda do Império Bizantino, vamos ver os muçulmanos, os turcos, os otomanos, e depois vai vir o protetorado inglês. E depois, em 1922, a independência. Então nós vimos aqui, depois vai vir os bizantinos, os muçulmanos, com os turcos otomanos. Depois disso vai vir o protetorado inglês e, em 1922, vem a independência do Egito. Olha só, pessoal. Se eu não estou enganado, mas tem quase certeza mesmo, o que vai acontecer? Quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, aqui nós vamos observar que eles conseguiram invadir Constantinopla, os muros, derrubar os muros por causa dos canhões que eles levaram, que os turcos levaram. E falam que tinha um canhão, diz a lenda, né, que tinha um canhão que era carregado por quase 500 bois. Mas isso aí a gente não sabe. Mas sabemos que os canhões foram usados para derrubar a muralha de Constantinopla. Então, pessoal, hoje Constantinopla é o atual Istambul. E o Império Otomano, quando a gente estiver falando lá de história do Oriente, quando a gente estiver falando de Índia, falando sobre Irã, sobre a parte do Iraque, tudo isso mais, a gente vai falar sobre o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, pessoal, ele vai ser uma grande potência nessa parte do Oriente. E com isso, nós estamos nessa época num processo de Primeira Guerra Mundial. Só que o que vai acontecer? Os turcos otomanos, eles têm várias jazidas de petróleo, né? Vários poços de petróleo. E os ingleses já tinham algumas colônias nessa parte. E o pessoal não queria liberar isso tudo para os ingleses. E os turcos otomanos vão ser obrigados a se alinhar a alguém. E eles vão alinhar no lado errado, do lado da Alemanha, a perdedora da Primeira Guerra Mundial. E com isso, os ingleses vão financiar revoltas dentro do próprio Império Turco-Otomano, que vai enfraquecer o Império Turco-Otomano e vai favorecer a entrada dos ingleses. E o Egito vai ser protetorado inglês, vai ficar sob comando inglês. Em 1922 vem a independência. Então, pessoal, nós vamos ver agora. Entendeu, pessoal? Essa parte do segundo império, primeiro período intermediário, sobre o novo império e sobre o declínio. Qualquer coisa, pessoal, manda e-mail. Manda e-mail que nós estamos aí. Vamos lá, vamos fazer o exercício para a gente fixar mais ainda. Número 1. Pessoal, esse exercício aí é de uma prova que você pede, ele te dá o conteúdo e te pede a alternativa correta. A afirmação, ele quer saber se essa afirmação é correta ou errada.
A história do Egito é marcada por fases que não podem ser levadas em conta de suas datas, pois traz dúvida para alguns historiadores. Mas o novo império vai ser um período de expansão. Olha só, pessoal. Esse começo aqui, ele tá só enchendo linguiça. Ele só tá falando, só bobeira, só bobagem. Porque é claro, né, pessoal? As datas, tem várias datas que a gente não pode considerar. Aconteceu nessa data. Não, porque tá se descobrindo muita coisa ainda. O que ele tá pedindo é aqui, ó. O novo império vai ser um império de expansão? Certo ou errado? Certo, né, pessoal? Certo, vai ser expansão, um grande império absolutista, vai ser o imperialismo, a expansão do Egito para abranger as suas fronteiras, que vai ser proporcionada através da arte da guerra que eles absorveram da cultura Ixo. Número 2. Sobre a invasão dos Ixos é correto. Então ele quer saber sobre a invasão dos Ixos é correto. Foram grandes aliados ingleses. Né, pessoal? Isso aí tá meio difícil, né? Não tinham recurso tecnológico. Não, né, pessoal? Tinham sim recurso tecnológico. Influenciaram um novo império. Vamos passar para a próxima. Não tinham vantagem de suas armaduras. Tinham vantagem de suas armaduras, né, pessoal? E tá errado isso aí. A letra C é correta. Por quê? Nós vamos observar aqui, pessoal, que eles vão influenciar muito o novo império. O novo império do Egito, ele vai adotar essa arte da guerra para se tornar um império egípcio evoluído, um império egípcio de expansão. E várias culturas deles vão ser absorvidas também pelo Egito. Número 3. Olha o inglês aí influente, olha o inglês bom. Sobre o novo império é incorreto. Quer saber sobre o... Opa, tá nós, eita nós, eita nós. Sobre o novo império, ele quer saber o incorreto. Era mais absoluto. Quer saber o errado. Não, era mais absoluto, né, pessoal? Ele era mais absoluto do que o antigo império. Os encargos do faraó eram diferentes do antigo império. Eram diferentes do antigo império, sim. O faraó expande mais suas fronteiras. Sim, vai expandir mais suas fronteiras. Era um governo fraco e não teve expansão. É errado, né, pessoal? Ele foi um governo... Não foi um governo fraco e também teve uma grande expansão. Aqui, pessoal, a incumbência, os encargos do faraó, eles vão aumentar mais ainda. Eles vão ter uma influência muito grande sobre a nobreza, sobre os nomarcas. 4. Número 4. O primeiro faraó europeu foi Pompeu. Eita, nós, Pompeu aí, cidade grega. Alexandre o Grande. Ai, olha o cara. Olha o cara. Esse cara é bom, hein? Esse cara aí é bom. Esse cara é bom. Grandão. Alexandre o Grande. Ciro. Não. Otaviano. Não. Então, pessoal, o primeiro faraó europeu foi Alexandre o Grande. Então, pessoal, nós falamos aí sobre o segundo período intermediário. Falamos sobre a invasão dos Ixos. Sobre a influência que eles tiveram, que vai favorecer muito o novo império. Vimos o herói que foi Amós. Falamos um pouco sobre alguns faraós. Vimos o declínio que vai começar após o reinado de Ramsés II. Então, pessoal, nós observamos, nós acabamos essa parte sobre o resumo da história do Egito. Essa primeira, segunda e terceira aula foi para... Essa primeira, segunda e terceira parte foi para explicar a caminhada do Egito. Desde os povos nômades que fixaram em volta do Nilo, as margens do Nilo, virando os primeiros nômades, os primeiros clãs, formando assim os dois reinos, e depois a unificação por Mênesis. Começou o Antigo Império, primeiro período intermediário, depois veio o Médio Império, segundo período intermediário, Novo Império e declínio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Nós vamos aí para quase 30 minutos de aula. Estamos correndo aí porque eu não quero cansar vocês não, mas... Como eu já falei, tudo que eu quis explicar para vocês aqui foi da melhor forma possível que vocês possam entender. Foi muito didático, muito tranquilo, entendeu, pessoal? Se vocês não entenderam, viram o vídeo, não conseguiram ver o vídeo de novo, qualquer coisa, manda um e-mail que eu respondo e-mail para vocês, as dúvidas de vocês. Então, pessoal, tá aí o nosso merchan, a nossa plaquinha, tá aí o nosso e-mail... historiacomp1@outlook.com, o canal da conhecimento. Então, pessoal, você está perguntando, cadê o biscoito aqui? Quem vai falar sobre... Ó, pessoal, o biscoito sumiu.
O Biscuit não é que sumiu, ele saiu, ele foi andar, eu chamei. Falei, ô Biscuit, vem, vamos gravar o vídeo, Biscuit. E ele não veio, pessoal. Vou explicar uma coisa pra vocês também, pessoal. Que tá chegando aí Semana Santa e eu vou dar uma viajada, né, pessoal? Eu vou dar uma viajada, eu vou curtir a Semana Santa. Claro que eu vou dar uma andada aí pra distrair a cabeça, mas a gente vai dar uma paradinha um pouco nesse vídeo. Eu devo gravar aqui mais 2 vídeos antes de eu viajar. E depois, pessoal, da Semana Santa, dessa mini férias aí, pra eu descansar um pouco a cabeça desse negócio de estudo, porque tem hora que isso enche muita cabeça. A gente parece que vai ficar doido de tanta coisa que tem que ler. Então a gente tem que dar uma paradinha para dar uma descansada. Mas eu vou gravar mais 2 vídeos aí para que vocês possam continuar o estudo aí. O nosso próximo vídeo, pessoal, vai ser a nossa aula sobre Egito ainda, parte 4. Onde nós iremos abordar sociedade, a parte específica. Iremos falar no nosso 4º vídeo, na Egito parte 4, sociedade. Na parte 5, iremos abordar cotidiano e família. Então, pessoal, é bem importante vocês, bem interessante vocês assistirem essa aula, porque hoje eu falei, tem Egito, a parte do Egito cai muito pouco em vestibular, mas não sabe a mente lá do examinador. Se eu fosse examinador, se eu fosse o cara que põe a questão lá na parte de história, eu colocava muito essa parte de Egito. Por quê? É menos cobrada e muita gente deixa de lado. Gosta de estudar a partir de Grécia, mas Egito, Mesopotâmia, nós vamos estudar toda essa parte, fenícios, os persas e tudo mais. E vamos continuar nosso curso de história completa para concursos e vestibulares. Então, pessoal, aguardo vocês na nossa próxima aula sobre Egito ainda, pessoal. Egito parte 4. Vamos falar um bom tempo aí sobre Egito. Eu quero desmiuçar muito bem esse Egito aí. Então, pessoal, espero vocês, porque Egito parte 4 lá vem aí na nossa próxima aula. E compartilhem o nosso curso de história completo para concursos e vestibulares. E o Biscuit, no próximo vídeo, ele vai estar aí. Ah, se vai. Eu vou puxar uma água nele. Por que eu chamei ele e ele não veio? Mas, pessoal, um abraço para vocês e compartilhem aí nosso curso de história completo para concursos e vestibulares. E boa tarde para vocês. E mande um e-mail, se quiser.